Tá, essa é uma pergunta bastante polêmica, e aí eu gostaria que vocês respondessem com o conhecimento técnico que vocês têm. Quando a gente fala sobre a entrada de mulheres trans em competições femininas de fisiculturismo, qual que é a avaliação técnica que você faz isso no diferencial que ela pode ter na competição, e qual que é a tua visão sobre isso? Na minha concepção, existem vantagens e desvantagens, né? Diferente dos outros esportes, você não avalia as valências físicas competindo uma diretamente com um indivíduo diretamente com o outro. No caso de uma atleta feminina trans, ela teria a vantagem de ter uma maior responsividade, porque o homem ele é um pouco mais responsivo quando se trata de reduzir o percentual de gordura corporal. Isso por causa do ambiente hormonal, naturalmente falando. O homem é um pouco mais responsivo que a mulher, e ela teria essa vantagem. Só que para se enquadrar numa categoria feminina, tem a diferença também da diferença de estrutura óssea do homem para a mulher, ou para a mulher trans, no caso, do ex-homem, isso. Então, para se encaixar numa categoria feminina, talvez tivesse essa desvantagem, porque, por exemplo, como na categoria, se fosse exemplificar usando a categoria wellness, que é a categoria que a Noelle compete, você precisa ter, geralmente, uma cintura fininha, um quadril um pouco mais largo, às vezes você ter uma cintura escapular um pouco mais estreita, para não ter tanto desenvolvimento dos grupamentos superiores, pode ser uma vantagem. O homem já é o contrário disso, né? O homem, geralmente, quando a gente avalia estrutura óssea, o homem ele tem uma cintura escapular mais larga, ele é mais largo em cima, mais estreito embaixo. Isso pode gerar uma desproporção que cria uma desvantagem, vai contra o que a categoria busca, o que a categoria, os critérios de julgamento premiam de maneira positiva. Então, diferentemente de outros esportes de contato, de um boxe, por exemplo, no caso a mulher trans ela está em desvantagem por conta da estrutura física. Na categoria wellness, né? Nas outras categorias que são necessários ser mais largo, ter mais muscularidade, forte, mais talvez seja uma vantagem, né? Porque a estrutura óssea masculina geralmente tem um desenvolvimento superior um pouco mais, não predominante, mas um pouco maior do que as mulheres de uma maneira geral. Então isso seria uma vantagem. Tá. Essa é uma pergunta que a gente faz, todos da mesa respondem, tá? Ou a parte do cara na mesa, então a gente vai perguntando para cada um pouquinho a visão. Noelle, como você, atleta, mulher, como é que você vê isso? Olha, eu faço das palavras dele as minhas. Eu acredito que teria desvantagem em relação à questão hormonal mesmo, porque o homem tem essa facilidade de responsabilidade que a mulher não tem, mas seria basicamente isso mesmo. Não acredito que teria algum outro problema em relação a trans. Legal. Na competição. Você, Dai. Uau! O seu primeiro cara na mesa. Gente, mas uma pergunta Dai, como é que é um cara na mesa, hein? Gente, agora pegou, hein? Olha, acho que eu não sou atleta, né? Mas acho que em se tratando de competições, principalmente competições UFC, luta de boxe, futebol, eu acho uma situação muito complicada. Porque por mais que uma mulher trans ela mereça todo o respeito, o tratamento de uma mulher como uma mulher que nasceu geneticamente assim, em termos de competição, o biotipo dela, a genética dela vai favorecer. Então, o arranque dela num campo de futebol vai ser maior do que uma mulher tradicional. Então, eu acho um negócio muito delicado, e eu acho que não que tenha que ser proibido, mas esse conceito ele tem que ser muito bem casado para que as mulheres que não são trans não fiquem em desvantagens quando se trata de uma competição esportiva, principalmente de contato. Mas não sou contra, mas eu acho que tem que ser melhor avaliado do que a situação que está hoje. Talvez se abrisse uma subclasse só para exato. Aí seria mais justo. Vocês querem responder? Eu quero. Eu não tenho conhecimento técnico sobre o assunto, então não posso entrar dessa forma. Eu acho assim, o esporte, por essência, ele requer justiça de condições. Então, desde que seja analisado as questões hormonais, estrutura óssea, quanto tempo e tudo mais, se os entendidos do assunto, os doutores do assunto, percebem que naquele tipo de esporte cabe, porque não há uma vantagem que a mulher não consiga acompanhar a mulher trans, de repente,
aí tem que ser visto isso. Mas se há condições iguais de vantagem, então acho que vai depender de cada modalidade aí. Se há condições não há condições de vantagem, é esporte tranquilo. Se há, aí eu acho que desequilibra a ideia inicial do esporte. Puxo rápido aqui, tá? Se a gente for avaliar a parte fisiológica e a gente estiver falando de um esporte onde as valências são mensuradas ali em uma competição direta, isso não sou eu que estou falando, não é preconceito, isso é a ciência, tá? A mulher trans ela vai ter vantagem em relação à capacidade contrátil, explosão muscular, por mais que o ambiente hormonal seja equalizado, porque foi um físico, um corpo que foi construído, se desenvolveu, boa parte dele, taxas hormonais masculinas, tá? E isso aí, né, você falou, isso aí, se você for parar para ver referências bibliográficas e estudos, infelizmente existe essa vantagem. Eu acho desleal, por exemplo, no fisiculturismo eu expliquei que há essa diferença, talvez haja uma vantagem, uma desvantagem, mas em outros esportes talvez seja um pouquinho desleal, e eu acho que o lance da subcategoria aí, como o Coisa falando, seja o mais adequado. Eu concordo, eu acho totalmente desleal e em vários cenários, né? E até perigoso, né? A gente tem um exemplo no vôlei, a pessoa começou a se destacar demais por ter ali uma força, né? Se você coloca no futebol, numa natação, esse atleta ele vai performar melhor do que uma feminina. E daqui a pouco a gente também não sabe os limites que isso vai levar, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente tá vendo uma luta de um atleta trans contra uma mulher. Já teve isso. Então, já teve. Isso é grave, né? E foi pesadíssimo. Então eu sou totalmente contra. Acho que tem que existir uma categoria. A atleta trans acabou dominando a categoria lá feminina e causando aí, acho que em um desses eventos aí de fácil, MMA, né? Acabou causando danos severos aí a algumas garotas por causa talvez da vantagem física, né? Sim. Bem, minha posição com relação a isso, eu acho que para a gente começar a discutir, a gente primeiro tem que fazer a distinção do que é uma discussão social, do que é uma discussão científica. Com relação à discussão social sobre a inclusão da mulher trans, como a forma como ela se vê dentro da sociedade, eu acho que tem que haver um respeito de todas as pessoas com relação à forma como a pessoa se posiciona. Mas como o Marquinhos estava falando, quando a gente entra no âmbito da disputa, né, entre as duas pessoas, a gente tem que levar em conta as questões não sociais que devem ser respeitadas, mas as questões científicas disso. E aí, enquanto, como tudo que a gente traz de discussão que é polemizada, né, que tem uma polarização, eu acho que a paixão ela atrapalha muito nesse sentido, porque as pessoas começam a interpretar isso, realmente levar o lado social pro lado científico. Com relação à parte hormonal, eu acho que há um erro, né, onde as pessoas tentam justificar através da questão de reposição hormonal com hormônios femininos, onde você tem ali uma igualdade momentânea daquele hormônio, mas você não, de certa forma, leva em consideração todos aqueles 18 anos de formação de testosterona dentro do teu corpo, teu osso ficou mais forte, tua musculação, teu músculo cresceu. Eu acho que a gente tem que realmente, alguns assuntos, sair do lado da paixão, do lado dessa questão social, que, mais uma vez, deve ser respeitada completamente, o que as pessoas são, o que elas gostariam de ser, mas a gente tem que começar a fazer as questões de uma análise empírica desse processo. Por exemplo, só o fato de você analisar o que vem acontecendo, como o Vitório falou, na questão do vôlei e na questão da natação, assim, se você tem um atleta masculino competindo dentro da categoria masculina e ele não atinge bons resultados, e quando ele passa para a categoria feminina, ele passa a ser a referência, empiricamente você olha e fala, as questões científicas ali, elas se aplicam, porque essa pessoa passou a ter um resultado muito melhor do que aquelas outras mulheres que já eram referências dentro da categoria. Então você tem ali, por exemplo, não é como o Usain Bolt,
que virou uma nova referência na corrida. Ele quebrou todos os recordes dentro da categoria dele, mas era uma questão genética, né, da forma como a fibra dele é desenvolvida. Agora, quando você tem uma transposição disso da categoria masculina para a categoria feminina e você atinge novos recordes, eu acho que o mínimo que as pessoas têm que fazer é deixar de lado um pouco da paixão, dessa questão social, que mais uma vez tem que ser muito respeitada, e trazer para o lado científico a visão empírica do processo. Cara, tem alguma coisa que é diferente, tá? E aí, como a Noelle falou, cria-se uma nova categoria, faz uma distinção, diferencia por questões de peso, tenta ter um pouco mais igualitário isso, como a Daiane trouxe. Na luta, por exemplo, é muito diferente. A diferença de altura, de corpo é gritante. Força mesmo, né? Discrepante. Então, é até o que a gente falou nos outros episódios, assim, nos outros programas. É você tirar um pouco da paixão e começar a olhar para as coisas de forma mais racional. Então, eu acho que a gente vai evoluir muito como sociedade, gente, não só achando que tudo é possível, né? Mas olhando de forma igualitária mesmo, olhando e falando, olha, isso eu acho que faz sentido, isso que não faz, mas de forma racional. Não é porque a gente se posicionou aqui, ou eu vou colocar para mim, me posicionei com relação a isso, que eu sou contra a mulher trans, ou desrespeito, ou sou homofóbico, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a parte social tem que ser respeitada, e a pessoa que não respeita isso tem que ser presa. Mas quando a gente fala de mulheres como a Noelle, né? Elas também são mulheres, mas fisiologicamente nasceram como mulheres, que têm o seu sonho, que lutaram para chegar onde elas chegaram. Então, dentro das condições que elas foram desenvolvidas para realizar um sonho, não é possível que alguém com uma desigualdade e uma vantagem em cima de você supra esse sonho que você tem. Então, eu acho que é isso. Todos nós temos sonhos. Você tem sonho, assim como a mulher trans também tem os sonhos delas. Mas quando vocês competem, essa competição ela tem que ficar em pé de igualdade. Essa é a minha visão. Pessoal, tem gente que concorda, tem gente que discorda, e eu acho que quando a gente tiver uma sociedade evoluída é quando a gente conseguir sentar numa mesa onde pessoas concordam e discordam, e a gente chegar, às vezes, não a uma conclusão, mas ao respeito pela opinião do próximo. Excelente. Perfeito, é isso aí.